Fala pessoal, belezura? Como vocês estão? Estamos ao vivo aqui para nossa última aula do nosso desafio, que é o nosso desafio 21 dias de POC. Então, hoje estamos aqui para nossa última aula. Vamos se apresentar chegando aí no chat. Vamos falar com a gente aí. Deixa eu só testar o áudio aqui, tá? Deixa eu pegar o meu YouTube aqui, só para eu testar. Ótimo, tá perfeito o áudio. Galera, vamos entrando, vamos se apresentar, vamos aproveitar esse conteúdo que a gente tem hoje aqui. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Já pode me dar um feedback aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se o áudio tá bom, como que tá, só para eu saber aí, tá bom? Antes da gente começar aqui a nossa aula. Eu não sei se o meu chat está com problema, porque toda aula o meu chat fica atrasado. Bom, então galera, nós fizemos um desafio de 21 dias. Hoje é o último dia desse desafio. Se você quiser, ainda dá tempo de você participar dele, tá? Essa aqui é a última aula, tá bom? Meu nome é Fernanda Castro Batista, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho aí uns 15 anos de experiência na área de fisioterapia e terapia intensiva. Quem estiver chegando aí, vai dando boa noite, vai falando aí da onde está assistindo a aula, tá bom? Na última aula, galera, eu falei um pouquinho sobre perda de peso no paciente com DPOC, que vai impactar diretamente nos nossos pacientes aqui na ventilação mecânica, porque é a reserva muscular que esse paciente precisa, né, para a gente conseguir tirar ele da ventilação mecânica. Então, na última aula eu falei sobre isso, nós deixamos os materiais lá dentro do grupo. Então, novamente, eu vou lembrar a todos vocês que o desafio hoje está no último dia. Se você quiser entrar no grupo ainda, dá tempo, no final da aula, a gente vai mandar um material para vocês. O Felipe vai soltar o link aí do grupo para vocês entrarem aí no chat. Então, entrem lá no grupo do desafio, mesmo estando no último dia, aproveitem, porque vocês vão receber conteúdo pós-aula, vocês vão poder rever essa aula, vocês vão poder rever as outras aulas. Então tem muita coisa legal que dá para vocês aproveitarem no grupo, mesmo sendo o último dia, tá? Então não deixem de entrar lá no nosso grupo. Quem aí está na nossa primeira participação hoje? Quem aí nunca assistiu nenhuma aula nossa da Física Intensiva? Digita aí hashtag eu, só para eu ter uma ideia, tá? E aí eu tô esperando o pessoal ir chegando aqui, tô fazendo essa introdução para dar tempo da galera chegar pra gente começar a aula, tá bom? E aí eu já vou dar uma palha aqui para vocês. Então hoje nós vamos falar de ventilação mecânica no paciente com DPOC. Eu vou abordar um pouquinho a fisiopatologia da doença, né? Porque a gente precisa entender a fisiopatologia da doença para entender o contexto da ventilação mecânica e o que eu vou fazer nesse meu paciente. Junto com isso, a gente depois vai entrar nos parâmetros, por que eu regulo a ventilação daquela forma, X, né? Então a gente vai falar de fisiopatologia, vou falar da parte obstrutiva, vou falar da hiperinsuflação, vou falar de auto-PIP, vou falar do volume corrente, de como corrigir auto-PIP, entre outras coisas que vocês precisam saber para ventilar esses pacientes da melhor forma possível. Tem gente aí que estava na última terça-feira. Se tiver alguém aí que estava na última terça-feira, também pode comentar aí o que achou da aula, tá? É importante esse feedback pra gente. Tem gente nova aí, ó, que nunca esteve aqui com a gente. A Rosângela, a fisioterapeuta Simone, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da aula, tá? O Maurício já falou que o som tá ótimo. É isso aí, galera. Então, muito bem. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, quem está aqui pela primeira vez ainda também não entrou no nosso link aí, no nosso chat do Desafio 21 Dias, o Felipe já mandou o link aí para vocês. Clica aí, se inscreve, cai lá no nosso grupo para receber o material no final da aula, vocês vão receber um material bem legal. E compartilha aí com o pessoal que você conhece, para o pessoal vir assistir a aula, para a galera aproveitar esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito, tá bom? E que vale muito a pena. Compartilha aí com o pessoal, para que todo mundo aí possa vir aproveitar o conteúdo, tá?
Bom, galera, então é o seguinte, deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, para acompanhar aqui com vocês, eu não perder. E é isso aí. Então, Rosângela, todas as aulas estão no nosso Instagram da Física Intensiva e no YouTube da Física Intensiva, tá? Você consegue assistir todas as aulas lá, mas aproveite que depois que o desafio acabar, depois o pessoal vai fechar as aulas, mas nós vamos deixar elas disponíveis por 24 horas. E depois também eu vou apresentar o meu curso de ventilação mecânica no final da aula para vocês, e quem entrar no meu curso de ventilação mecânica também vai ter acesso a essas aulas por um ano, além de todas as jornadas que eu já fiz, todos os cursos que eu já fiz, enfim. Inclusive, dentro do meu curso vai poder também participar do Physio Membership. Mas é isso aí, eu vou falar no final da aula, porque agora a gente vai falar do que a gente veio aqui, que é ventilação mecânica no paciente com DPOC. Então, meu nome é Fernanda Castro Batista, se alguém aí não me conhece ainda, eu sou de formação fisioterapeuta e professor de educação física. Atualmente, eu sou gestor dos pronto atendimentos do Hospital Santa Maggiore. Eu sou cofundador da Liga da Física Intensiva, tá? E é isso aí. Então, vamos lá. Como eu falei, o meu curso Ventilação Mecânica Descomplicada eu vou apresentar no final da aula. E vamos começar a nossa aula então, galera. Paciente DPOC. O que eu preciso saber sobre pacientes com DPOC? Bom, aqui a gente tem uma imagem muito clássica, né? E eu quero que vocês notem aqui a diferença dos pulmões, né? Então, um pulmão de um paciente não fumante, um pulmão bem clarinho. E aí eu tô falando da parte mais macroscópica, tá? E o pulmão de um paciente fumante é um pulmão bem mais escuro, acometido, claro, pelas substâncias decorrentes do fumo. E o coração a gente percebe que está aumentado e, inevitavelmente, além dele estar aumentado, ele tem até um formatinho de gota, a gente vê muito isso no raio-x. Mas olha a diferença que a gente vê de tamanho de coração, do coração de um pulmão normal para de um paciente com um pulmão de fumante. Por que a gente tem essa diferença tão grande, gente? Simples, tá? Simples. Por quê? Essa diferença, ela ocorre porque o paciente com DPOC, ele tem uma doença pulmonar que gera manifestações sistêmicas. E lembra que eu falei nas nossas aulas que um dos problemas sistêmicos desse paciente com DPOC também era o cor pulmonar agudo, ou seja, a insuficiência ventricular direita, que depois, com o passar do tempo, isso poderia vir a gerar uma insuficiência ventricular esquerda. Então esse paciente ele tem um aumento da área cardíaca. Isso é comum no paciente com DPOC, tá? Infelizmente, isso é comum. Mais à direita, a gente está enxergando os bronquíolos, né? Então aqui tem um bronquíolo normal e aqui tem um bronquíolo de um paciente com DPOC. Um bronquíolo um pouquinho mais edemaciado, a sua parede brônquica está bem edemaciada, olha a musculatura como está mais grossa, né? Está bem edemaciada, bem mais hipertrofiada. Tem secreção e a luz do vaso está com o calibre diminuído. E tudo isso pode ajudar a aumentar a resistência das vias aéreas desse paciente, né? Então, olha aí já a explicação de possíveis problemas que o nosso paciente com DPOC vai ter. Então, aumento de resistência das vias aéreas é um problema importante que ele vai ter, né? Além dos problemas pulmonares aí que a gente está relatando, certo? Passando para frente, nós precisamos lembrar que o paciente com DPOC, ele tem um pulmão praticamente saudável e ao longo do tempo ele vai fumando e esses alvéolos que estão saudáveis, eles vão começar a ter deposição de partículas nos alvéolos. E lembra lá na primeira aula, quando eu falei que por conta disso vai ter um processo inflamatório exacerbado ali no pulmão. Então, esse pulmão está recebendo partículas, esse alvéolo está recebendo algumas partículas, né? De tabaco, né? E outras partículas, um monte de partículas nocivas. E o que vai acontecer? Que vai precisar ter um processo de defesa ali. As nossas células de defesa elas vão migrar
para aquela região para tentar combater aquele invasor. Aquele invasor são partículas, não são vírus. Então não são vírus, não são bactérias, são partículas que estão ali, que vão se depositar. E isso vai hiperestimular a ida de células de defesa para aquele local, hiperestimulação de mediadores inflamatórios e processos inflamatórios aumentados na região, além de produção de radicais livres, tá? Então, galera, é um processo inflamatório muito importante que com o tempo vai começar a gerar lesão estrutural no alvéolo e os septos intraalveolares vão ser destruídos e aqueles alvéolos que estavam separados agora vai se formar só uma bola, uma bolha que pode aí ter até 1 centímetro de diâmetro. E aí a gente vai ver aquele pulmão no final das contas, né? Esse pulmãozão aqui todo alterado macroscopicamente. Mas da parte microscópica, esse pulmão também tem uma alteração importante. Além disso, nós vamos ter alterações na caixa torácica. Quem assistiu às outras aulas lembra que a alteração na caixa torácica a gente chama de alterações extrínsecas, né? Então essas alterações extrínsecas da caixa torácica vai propiciar uma desvantagem mecânica para o meu diafragma. Então, aqui do lado A, na figura, na letra A da figura, eu tenho um paciente teoricamente normal, sem doença pulmonar. Aqui na figura B, eu tenho um paciente com DPOC que já tem hipertrofia da musculatura respiratória. Percebe que o pescoço desse paciente é mais largo, né? Ele tem uma abdução da escápula. As costelas ficam horizontalizadas porque o diafragma dele teve uma retificação, então ele tem um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Esse fator extrínseco piora para o paciente o mecanismo de contração do músculo diafragmático. Isso para ele é ruim. Isso é um fator, por exemplo, que pode atrapalhar a gente com este paciente em desmame ventilatório. Ainda falando da mecânica respiratória no paciente com DPOC, além de tudo, nós temos um movimento chamado de braço de bomba, que é como se eu estivesse realmente tirando uma bomba de um poço artesiano. Então é o movimento aqui do meu externo, né? Ele vai se movimentar na hora que eu expandir meu tórax, ele se movimenta um pouco, ele sobe, né? E a gente tem uma expansão mais apical desse tórax. Isso é muito utilizado no paciente com DPOC quando ele faz uso de músculo acessório. Com o tempo ele vai começando a usar muito a musculatura acessória. Tanto que aqui nessa imagem aqui a gente vê o músculo esternocleidomastoide bem hipertrofiado, tá? Já a parte do movimento de alça de balde, que realmente é como se fosse uma alça de balde se movimentando, é o movimento das costelas, né? Então, quando o nosso diafragma contrai para fazer a inspiração, a minha costela faz esse movimento de alça de balde. Só que como esse paciente com DPOC, ele já está hiperinsuflado, ele tem aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, esse movimento de alça de balde dele é bem diminuído. E este é um grande problema, porque esse paciente não consegue fazer uma boa expansão do seu pulmão por conta dessa desvantagem mecânica do diafragma, e já está hiperinsuflado, e começa a utilizar muito o músculo acessório para tentar compensar essa falta de volume corrente. Por isso que o esternocleidomastoide dele fica extremamente hipertrofiado. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente, até aqui? Essa parte de biomecânica, tá tudo tranquilo? Deu para vocês pegarem? Só para eu saber como estão as coisas aí, se o pessoal tá tranquilo, porque agora a gente vai entrar na parte de ventilação mecânica, tá? Então, quando esse meu paciente ele é intubado, aí eu preciso pensar em algumas coisas, né? Quando meu paciente DPOC ele vai para o tubo, ou seja, ele falhou na VNI, né? A gente não conseguiu evitar com que ele seja intubado, então a gente vai ter que tomar algumas providências. Primeiro que ele vai ser intubado, beleza? Eu vou precisar sedar esse paciente. E por que ele vai ser intubado? Por simples motivos. Primeiro, vamos lá, vamos pegar os pontos importantes. Ele vai ser intubado porque esse paciente ele vai chegar exacerbado para a gente, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tem
aumento de resistência das vias aéreas, lembra que eu falei lá no segundo slide? Ele tem problemas nos septos alveolares, ou seja, ele tem bolhas, né? Ele tem destruição dos septos alveolares, então ele tem um pulmão que pode ser bem complacente, com recuo elástico diminuído. Então, o que vai acontecer com esse meu paciente? Ele vai ter aumento de resistência, ele vai ter um pulmão hiperinsuflado e ele vai estar... Então, quando ele for para a ventilação mecânica, qual que é o meu objetivo? Diminuir a resistência desse paciente, diminuir a hiperinsuflação desse paciente, promover melhora das trocas gasosas. E para isso, eu preciso sedar este paciente e mantê-lo sedado pelo menos 48 horas. Então, o que você, fisioterapeuta, vai fazer? Quando esse paciente for entubado e ele for sedado, ele não tiver mais drive, você vai calcular a mecânica pulmonar desse cara. Você vai descobrir qual é a auto-PIP dele, você vai descobrir qual a pressão de pico e qual a pressão de platô. Com isso, você vai calcular a complacência estática do sistema pulmonar e a resistência das vias aéreas. E para que você vai fazer isso? Porque durante essas 48 horas, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, você vai fazer a medição dessa mecânica para verificar se ele está desinsuflando, né, concorda? E ver se a resistência das vias aéreas dele está diminuindo. E junto com isso, você pode ver se a terapia broncodilatadora está fazendo efeito e está diminuindo a resistência. Você pode ver se a sua terapia de higiene brônquica está facilitando na higienização das vias aéreas e a resistência desse paciente está diminuindo. Então você tem esse parâmetro para daqui 48 horas você falar para o médico: olha, esse cara desinsuflou, esse cara está com a resistência bem mais baixa, então vamos aí tentar tirar a sedação desse paciente. Beleza? Então, para isso, isso é importante. Por isso que eu tenho que saber esses pequenos detalhes para que eu não tenha problemas, porque eu não como a bola, né, galera? Porque senão eu posso perder o time do paciente, tirar a sedação no momento que não é para tirar, e aí a gente perdeu o time do paciente. Então ele precisa ficar sedado 48 horas pelo menos, para a gente melhorar o distúrbio das trocas gasosas, reduzir a hiperinsuflação, diminuir a resistência, e a gente vai evitar que ele faça sincronia. Porque se eu tirar a sedação dele no momento ruim, ele vai fazer a sincronia, tá? Então eu não posso permitir isso. Eu, como fisioterapeuta, estou pensando no músculo do meu paciente, certo? E é importante sedar? Sim, por aqueles motivos que eu falei. E porque se ele ficar em assincronia, esse paciente ele vai ter lesão diafragmática também por conta da sincronia ventilatória. Lembrando uma revisãozinha rápida da musculatura respiratória, o diafragma apresenta 55% de fibras estriadas do tipo 1, que são vermelhas, resistente à fadiga, e 45% de fibras estriadas tipo 2, brancas, fadigáveis, tá? Lembrando que eu falei na aula que o DPOC com o tempo ele começa a transformar as fibras do tipo 2, não as do tipo 2, mas as do tipo intermediária, que a gente pode trabalhar elas, em tipo 1, ou seja, ele aumenta a quantidade de fibra tipo 1 no diafragma para tentar dar conta das alterações que ele teve da doença, mas ele não consegue mesmo assim. Por quê? Porque ele tem desvantagem mecânica pelos fatores extrínsecos. O diafragma está mais rebaixado, aumento do antero do posterior do tórax, aumento de resistência, tudo isso que a gente já falou, beleza? Então o diafragma em repouso, ele é responsável por 70% do valor que eu inspiro de volume corrente. E ele desloca 1 centímetro. E numa inspiração forçada ele pode deslocar até 10 centímetros. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Estamos lá, estamos indo já para chegar na ventilação mecânica, tá? De fato. E aí, assim, existe importância em sedar? Existe importância em sedar o paciente? Claro que existe. Esse paciente aqui era um paciente com DPOC que tinha acabado de ser entubado pós-exacerbação. E a gente ainda não tinha conseguido sedar ele adequadamente. O que a gente vê nessas curvas, galera? Eu estou passando o vídeo aqui. Alguém aí no chat quer responder para mim, quer chutar qual o tipo de assincronia que eu estou vendo aqui nesse ventilador, nesse gráfico? Eu não sei se tem muito delay aqui,
Mas acho que tá tudo lá, tá no gráfico. Vou passar de novo e aí eu vou responder o que, que eu vejo aqui. Ó, perceba que a curva do meio ali, a de pressão-tempo, ela tá fazendo uma... o paciente está inspirando, ela desce e depois ela sobe de novo. E a curva pressão-volume, ó, vamos lá. Pressão-tempo tá aqui, ó. O paciente inspira e expira. Inspira, aqui, ó, ele fez uma força muito grande de inspiração que a curva desceu novamente, ela negativou, porque o ventilador mecânico é por pressão positiva. Então tudo que está para cima aqui é pressão positiva. Quando ele puxa o ar novamente, ela vem para baixo tentando negativar. Quando eu venho para a curva pressão-volume, eu percebo uma curva em formato de S ou em formato de cobra, como a gente diz aqui no ramo inspiratório da curva PV. O que esse cara tem? Fome de fluxo. Ele necessita de fluxo. Então, eu preciso aumentar o fluxo inspiratório para ele ou sedá-lo adequadamente se for o momento para sedar. Esse paciente ele tinha acabado de ser entubado, ele estava com sedação, mas ele ainda tinha drive. Então era só eu aumentar um pouco mais o fluxo para ele encostar na ventilação mecânica e ele ficar bem, tá bom? Aqui eu tenho uma outra curva, deixa eu tirar o som. Esta outra curva mostra um paciente com uma hiperinsuflação importante. Notem na curva fluxo-tempo que o pico de fluxo ins é muito maior que o pico de fluxo ex. E quando eu olho na minha curva PV, eu vejo uma grande esterese e uma curva bem verticalizada, mostrando uma alta, até que uma alta aqui complacência. Quando eu olho na curva fluxo-volume, eu vejo um ramo ins adequado e no ramo ex eu vejo um pico de fluxo expiratório menor, seguido de uma concavidade que me demonstra um aumento da resistência das vias aéreas, uma obstrução ao fluxo aéreo neste paciente. Então, olha isso, olha que paciente obstrutivo, com aumento de resistência. Se esse paciente ficar em respiração espontânea, por exemplo, neste momento, ele não vai conseguir ficar bem, ele vai ficar sincrônico, a gente não vai conseguir manter esse paciente bem ventilado. Então ele precisa ser sedado. Tanto que aqui eu faço uma pausa para ver se ele está com alto PIP, para quantificar alto PIP desse paciente. Então perceba a importância de se sedar este paciente, principalmente na fase inicial da doença, quando ele é entubado, né? Olha este outro paciente aqui, um show de horror. Tem tanta sincronia aqui que a gente nem consegue delimitar se é... Ó, tem perda de disparo, tem fluxo zero, tem duplo disparo. Tem um monte de assincronia aqui. Por quê? Esse paciente está com a demanda tão aumentada que a gente não consegue nem resolver o problema dele. Porque muitas vezes não é o momento de tirar a sedação. Eu não estou dizendo que você não pode tirar a sedação ou que você não pode deixar o paciente com drive. Não é isso. Estou dizendo que o paciente com DPOC, quando ele exacerba e no primeiro momento que você intuba ele, é importante você manter ele sedado, tá? Para que você garanta com que esse paciente tenha um repouso adequado, diminua a hiperinsuflação, diminua a resistência das vias aéreas. E quando eu intubar ele, qual modalidade que eu vou usar? A modalidade que você preferir e que você mais dominar. Pode ser VCV, pode ser PCV, não tem problema nenhum. O que você tem que lembrar é que a recomendação é utilizar 6 ml por quilograma de peso predito. E por que 6 ml de quilograma de peso predito? Porque é um paciente que tem uma complacência alta, ele tem uma resistência alta, e se você colocar um volume muito grande nesse pulmão, ele vai precisar de mais tempo para esvaziar este pulmão, e com isso ele pode fazer alto PIP. Então é por isso que você vai usar um volume corrente mais baixo para esse paciente. Para evitar a hiperinsuflação, ele já tem recuo elástico prejudicado, ele tem esvaziamento lento, porque ele tem uma baixa elastância e a complacência alta. Beleza? Tudo bem, galera? Se alguém estiver achando complexo, é porque algumas coisas que eu estou falando já são... eu preciso ter uma base construída para que eu entenda esses outros detalhes, tá? Eu escolho entre VCV e PCV. Qual que é a vantagem de escolher um ou outro? Em volume controlado,
A vantagem é que eu garanto o volume minuto do meu paciente e mantenho níveis seguros de PCO2 para ele. A desvantagem é que se tiver obstrução de tubo, vai ter aumento de pressão de pico. Simples, só isso. Na pressão controlada, eu limito o pico, mas a desvantagem é que o volume corrente é variável e se tiver, por exemplo, uma obstrução de tubo, um aumento de resistência, esse volume corrente cai, tá bom? No DPOC, qual que é a vantagem de usar PCV ou VCV? E aí aqui eu estou falando uma análise minha. Não existem estudos mostrando superioridade. Você pode usar o que você achar melhor. Mas em PCV, lembra dos conceitos básicos. A modalidade de pressão controlada, ela cicla a tempo. Então eu vou ter que regular um delta pressórico e um tempo inspiratório para entregar aquele volume corrente para assim o paciente ciclar e entrar na fase expiratória. Então o tempo INS em PCV, geralmente a gente usa de 0,8 a 1,20 segundos. Eu limito a pressão e o fluxo ele é livre, mas não é que ele é bem livre. O fluxo ele vai variar de acordo com a complacência e a resistência. E se o paciente tiver drive, também pode variar do esforço que ele faz. Então, a pressão é limitada e controlada e o volume corrente é variável. Então, eu controlo a alça de pressão nesse caso. Em VCV, eu posso utilizar tempo INS menores que 0,8. Porque em VCV, a modalidade ela vai ciclar depois que eu entregar todo o volume corrente para ele. Então, se eu entregar um volume corrente de 400 ml com um fluxo de 60, o tempo INS desse paciente será de 0,40 segundos. É um tempo INS bem curtinho. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas é tempo INS de NEL. Gente, eu estou na modalidade volume controlado. Se fosse em pressão controlada, 0,40 poderia ser um tempo em Ginel. Em volume controlado é diferente. Eu entrego todo o volume nesses 0,40 segundos. E o paciente vai estar sedado, sem drive, vai estar entregue na ventilação mecânica. Então, eu limito e controlo o volume, eu limito e controlo o fluxo que eu quero. E a pressão no sistema é livre, é decorrente da complacência e da resistência, tá? Mas você pode limitar as pressões para não gerar problemas de pressão de pico muito alta, por exemplo. Então, escolhendo entre PCV e VCV, eu consigo, por exemplo, em VCV, ter uma janela de tempo maior e permitir um tempo expiratório maior para evitar auto-PIP nesse paciente. E, inclusive, até ganhar mais aumentos de frequência respiratória quando necessário para corrigir uma gasometria. Então eu, Fernando, por exemplo, prefiro, mas aí é algo meu, eu prefiro ventilar o paciente com DPOC em volume controlado, mas aí é uma coisa minha, tá? Não é nenhum estudo. Como eu falei, não existe superioridade entre as estratégias. Perdão, engasguei. Desculpa, gente. Outra coisa, relação em Zs. Todo mundo aprende que a relação em Zs tem que ser maior que 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Mas eu quero fazer aqui uma quebra de um mito. Olhem aqui no meu mouse, eu acho que dá para ver o mouse aí na tela. Tá vendo que aqui, ó, começou o tempo INS. Aqui vai começar a expiração. Eu expirei. Continuo expirando. Quando chegou na linha de zero, aqui ó, não tem mais expiração. Por quê? O sistema entrou em equilíbrio. Então, se eu quiser lavar CO2 aí e eu reduzir a frequência, eu não vou lavar. Eu vou reduzir o volume minuto e esse paciente vai reter mais CO2. Porque ele já expirou tudo aqui, ó. Nesta região aqui, já está totalmente expirado todo o ar que ele precisava, que ele inalou e agora ele vai expirar. Então, neste caso, para eu lavar o CO2, em vez de eu aumentar a relação em Zs, eu posso aumentar a frequência respiratória. Então, é importante eu entender conceitos básicos de gráficos que têm relação com a constante de tempo. Por quê? Porque a constante de tempo
é o tempo que eu levo para encher ou para esvaziar um pulmão. E a constante de tempo ela é decorrente da complacência e da resistência do sistema. Então eu tenho que calcular a mecânica, saber a resistência e saber a complacência. E eu consigo olhar isso só pelo gráfico, tá? Eu consigo saber quando esse paciente ele já não está expirando mais ou quando eu posso ou não aumentar a frequência respiratória só olhando pelo gráfico. Falando de constante de tempo, a gente tem que lembrar que as constantes de tempo de um paciente normal são muito menores do que um paciente DPOC. Olha aqui nesse exemplo. 5 constantes de tempo de um pulmão normal equivale a metade aqui, ó, de 2,5 constante de tempo de um paciente com DPOC. Não chega nem a 3 constantes. Por quê? Porque o paciente com DPOC, ele tem aumento da resistência das vias aéreas e ele tem diminuição do recuo elástico do recuo elástico dos seus alvéolos, né? Então, eu preciso respeitar no paciente com DPOC pelo menos 3 constantes de tempo exalatória, para que eu consiga exalar totalmente o ar que esse paciente estava dentro do seu pulmão quando mandamos na inspiração, né? Então, lembrando, a relação em Zs ela é importante, mas ela pode induzir a erro. Eu preciso respeitar a constante de tempo. E como eu respeito a constante de tempo? Olhando para a curva do ventilador. Aqui, ó, eu já respeitei as 5 constantes de tempo. Daqui para cá não tem mais expiração. Então eu não preciso diminuir a frequência, eu posso aumentar a frequência. Beleza, gente? Uma constante de tempo esvazia 63% do meu pulmão, 2 85% e 3 95%. Bom, galera, tá tudo bem aí? Vou continuar o assunto, só me respondam aí se vocês estão entendendo ou se ficaram com dúvidas. Se tiver dúvidas conceituais, como eu falei, eu preciso ter uma base de ventilação mecânica básica para conseguir entender essa aplicabilidade no paciente com DPOC, porque muitas vezes são algumas palavras aí um pouquinho mais específicas que a gente usa, tá? Você, quando está ventilando o paciente com DPOC, você sempre quer deixar a gasometria redonda? Você acha que precisa? Que o paciente precisa ter a gasometria redonda, o paciente com DPOC? Lembra que o paciente com DPOC, ele sempre vai ter uma gasometria diferente dos outros pacientes. Por quê? É um paciente com pneumopatia crônica, é um paciente retentor de CO2, então o CO2 dele sempre vai estar acima dos valores de referência normais que a gente diz, né? O BIC também estará acima dos valores normais, porque o corpo vai fazer uma compensação, porque a gente tem o diagrama de Davenport, né, que fala que para cada valor de PCO2 eu tenho um valor de BIC para um valor de pH. Então, a gasometria ela vai ser corrigida pelo paciente sem ele perceber. O corpo dele vai fazer a correção. Então, o rim vai começar a fazer essa compensação, os valores de BIC vão aumentar, os valores de base excess, né, o valor de base, vai estar muito mais positivo, ele vai ter muito mais base, porque como ele tem muita retenção de CO2, ele precisa de mais base para o pH dele ser compensado. E na hora que eu vou ventilar, eu não preciso deixar o pH redondo. Eu posso ventilar o meu paciente DPOC com uma coisa chamada hipercapnia permissiva, aonde eu posso permitir que o pH fique até 7,20 com CO2 de até 80. E por que eu tenho que pensar nisso? Porque eu vou ventilar ele com 6 ml, como eu falei, com volume corrente baixo, para que ele não faça hiperinsuflação. Então, inevitavelmente, ele vai reter CO2. Esse paciente, ele é um pneumopata crônico. Então, a PaCO2 dele também já é mais alta. Então, não se assustem, tá? Utilizem da hipercapnia permissiva. Lembrem que o paciente com DPOC, ele tem várias alterações no seu pulmão. Ele pode ter espaço morto, que são alvéolos que estão bem, estão funcionando, mas não tem perfusão ali. Então é um espaço morto, ele existe, mas não tem troca, é morto. Ele pode ter diminuição da difusão, ou seja, ele pode ter um aumento da barreira de troca gasosa. Ele pode ter shunt, que são alvéolos que não estão recebendo oxigênio porque não estão funcionantes, mas tem fluxo sanguíneo passando.
né? Ele pode hipoventilar, porque esse paciente vai estar fazendo hiperinsuflação por conta dos seus alvéolos com aumento de complacência e aumento das suas resistências das vias aéreas. E ele pode ter regiões de trocas normais. Então o DPOC é um paciente bem complexo, né? Ele tem um distúrbio VQ muito grande e ele tem distúrbio VQ para ambos os lados, né? Ele sempre tem baixa VQ e ele pode ter uma alta VQ. Então ele pode, por exemplo, estar indo para o lado de que não tem ventilação e tem perfusão, ou seja, a letra B aqui, ó, eu não tenho ventilação e eu tenho perfusão, eu tenho uma baixa VQ. E na letra C, eu tenho ventilação e não tenho perfusão, eu tenho uma alta VQ. Então, os distúrbios desse paciente com DPOC, eles são comuns. Lembrar que os alvéolos, eles têm septos intraalveolares, eles têm comunicações, os poros de Kohn. O paciente com DPOC, quando ele perde o septo intraalveolar, ele não tem mais alvéolos bem delimitados, ele tem um saco alveolar. Então ele tem uma bola ali, uma bolha, né? Então essa bolha vai ter aumento de complacência e vai alterar aí as trocas gasosas, o recuo elástico, tudo isso vai contribuir para que esse paciente tenha hipoxemia e aumento de CO2, tá? Principalmente visto na gasometria. Lembrar que aqui o distúrbio VQ ele ocorre por destruição dos septos alveolares, ele pode ter vasoconstrição capilar pela hipoxemia, vai ter aumento do espaço morto alveolar e pode ter aumento do shunt pulmonar. Então eu preciso lembrar da fisiopatologia dessa doença para que eu consiga de vez entender como ventilar esse paciente, tá? E aí vocês vão me perguntar, e a PIP, como que eu corrijo? Porque meu paciente com DPOC, ele tem alto PIP. Como que eu corrijo? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar de usar 85% da alto PIP, né? Mas existem outras duas formas de fazer isso. As outras duas formas é da seguinte maneira. Se meu paciente tiver em pressão controlada e tiver sedadinho, sem drive, eu vou titulando o PIP e vou marcando o volume corrente exalado. Então vamos supor, PIP de 5, volume de 300, exalado de 300. PIP de 6, volume exalado de 320. PIP de 7, volume de 350. PIP de 10, volume de 450. De todas as PIPs, com 10 foi que ele exalou mais. Então, a PIP adequada para diminuir a auto-PIP e desinsuflar esse pulmão é a PIP de 10. Se ele estiver em VCV e eu quiser fazer a mesma coisa, eu coloco a PIP e meço o platô com a pausa. Então, a PIP que tiver o menor platô significa que meu paciente tem, por exemplo, diminuição da auto-PIP, tá? E aí eu consigo ajustar adequadamente esse valor. Então, lembrando, tá? Esse paciente ele precisa e ele pode ser corrigido destas maneiras todas, tá bom? Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aí para vocês? Vou dar prosseguimento aqui, tá? Eu posso avaliar, por exemplo, as curvas do meu paciente. Então, sempre que possível, observe os gráficos do ventilador. O gráfico do ventilador ele não mente para você. Olha aqui, ó. Curva PV, pressão volume. Vamos lá, curva pressão volume, ramo ins e ramo ex. Aí nós fizemos um broncodilatador no paciente ou a gente aspirou as vias aéreas desse paciente. E aí essa curva veio para cá, ó. Ela ficou com uma esterese menor. O que isso significa? Que após o broncodilatador ou após uma aspiração, eu diminuí a resistência das vias aéreas. E eu posso confirmar isso na curva fluxo-volume. Ó, uma curva fluxo-volume ramo ins, opa, tinha um pouquinho de serrilhado aqui, talvez esse paciente tinha secreção. Eu fui lá, avaliei, realmente ele tinha secreção. Aqui, ó, ela tinha uma concavidade aqui com aumento da resistência, uma resistência de 26. Eu fui lá, fiz uma bela higienização brônquica no meu paciente e aí eu olhei a curva de novo. A curva subiu e agora a resistência caiu para 21. Olha como mudou a curva. Uma simples aspiração
ou uma simples broncodilatação com medicação, eu posso avaliar a resposta do medicamento pela curva. Aqui também, pré-broncodilatador, aqui ó, olha a concavidade dessa curva, o pico de fluxo e a concavidade aqui, ó. Tinha até uma auto-PIP aqui e uma iniciação de uma inspiração nova aqui. Pós-broncodilatador, olha como diminuiu a concavidade, ou seja, diminuiu a resistência das vias aéreas. E aí, galera, quando você quiser desmamar o paciente com DPOC, você precisa pensar o seguinte: eu vou colocar em respiração espontânea pelo PSV ou tubo T. Aí você vai escolher a sua preferência. Lembre-se que se ele não passar no primeiro teste, você pode voltar ali para o ventilador e tentar um segundo teste. Se ele não passar no primeiro teste e você for para o segundo, ele já está num desmame difícil. Se ele não passar no segundo teste e ele for para o terceiro, ele ainda está no desmame difícil. Eu posso utilizar a VNI para facilitar o desmame desse paciente. Se ele falhar mais de 3 testes de respiração espontânea, esse paciente já tem um desmame prolongado. E aí eu preciso verificar por que esse paciente está tendo um desmame prolongado. O que eu fiz aí de errado? Será que sou eu que estou errando? Será que é o paciente que não está bem? Faltou otimizar algumas coisas? O que eu posso fazer? Então, ele precisa ser desmamado. Ele não precisa passar no TRE, tá? Eu posso... claro que ele não pode ter insuficiência respiratória, mas ele não precisa estar 0 bala no TRE e eu posso desmamar ele usando a VNI. Já tem 16 estudos, 16 ensaios clínicos mostrando isso. Então, ele falhou no primeiro teste de respiração espontânea, no segundo teste eu já posso pensar em colocar a VNI facilitadora para estubar esse paciente, ok? E depois que eu estubar ele, né, já pense em colocar uma VNI profilática pós-estubação, tá bom? Outra coisa, você precisa estar com a equipe bem treinada para fazer isso, tá? Não pode vacilar e você precisa ficar de olho nos sinais de falha desse paciente, que são esses daqui. Eu coloquei no teste de respiração espontânea. Ele começou a apresentar sudorese, batimento de asa de nariz, cianose, taquipneia, respiração abdominal paradoxal. Todo mundo sabe que é isso. Quando o tórax expande, o abdômen afunda, porque o certo é o tórax e o abdômen expandirem juntos, né? Então, paradoxalmente. Se ele começa a usar músculo acessório conoesternocleidomastóideo, tiragem de furco, a tiragem intercostais, taquicardia, são sinais que vocês precisam avaliar para a intolerância do teste de respiração espontânea. Fiquem de olho se ele tiver impressão de suporte na ciclagem. Lembra da ciclagem? É a passagem da fase INS para a fase ES. Então, esses pacientes eles ciclam a 40% a 60% e não tão mais a 25% do pico de fluxo como pacientes que não têm DPOC. Então, eu preciso regular a ciclagem corretamente para esse paciente, porque se eu deixar ele com a sincronia, ele pode ficar 1 a 2 dias a mais aí na ventilação. E você precisa observar 10 chaves para você ter sucesso no desmame desse paciente. Eu falei ontem na live do Instagram. Quais são as 10 chaves? Primeiro, você tem que reconhecer a prontidão para desmamar. Você tem que ver se esse paciente ele está pronto neurologicamente, cardiovascular, da parte respiratória, se tem trocas gasosas adequadas, se esse paciente já resolveu sua causa de base. Você vai ter que pôr ele no teste de respiração espontânea e monitorar de perto. Se ele falhar, você tem que avaliar a causa de falha, para depois de 24 horas você repetir o teste de respiração espontânea. Então, você também tem que ficar de olho em possíveis condições especiais que podem piorar o desmame desse paciente. Aumento de resistência das vias aéreas, auto-PIP, doença tiroidiana da doença crítica, ou seja, alteração da tireoide em relação a T3, T4, redução de hormônios como testosterona. Tudo isso pode influenciar miopatia do paciente crítico, fadiga muscular inspiratória. Eu falei tudo isso na aula ontem. Você precisa reconhecer e corrigir a sincronia do paciente. Você pode também escolher a ventilação mecânica não invasiva para facilitar o desmame. E você tem que reconhecer e prevenir as falhas de extubação. Olha que interessante. Então, galera, todos esses pontos vão fazer com que você não faça uso de traqueostomia
de forma indiscriminada e você também pode evitar tempo de ventilação mecânica. Então, é importante saber as chaves do sucesso para o desmame do paciente com DPOC. Se você tiver aí, pelo menos aí o pessoal quiser fazer a aula com 10 chaves para o sucesso do DPOC, eu posso dar uma aula dessa só falando das chaves para vocês. É só digitar assim aí, que aí eu faço essa aula no outro dia para vocês, a gente divulga e manda para vocês para falar só sobre o desmame, tá bom? E agora, galera, eu vou apresentar o meu curso de ventilação mecânica, como eu prometi no final da aula, depois eu volto respondendo as dúvidas. O meu curso de ventilação mecânica, ele é um curso que chama Ventilação Mecânica Descomplicada para você aprender ventilação mecânica do zero. Ele consta com a professora Joandra Marques, que é enfermeira, comigo e com o professor Felipe Campos, tá? Esse curso, ele é um curso que nós fizemos e nós quisemos elaborar porque nunca se falou tanto da fisioterapia entre a ventilação mecânica, principalmente depois da pandemia. Então hoje a gente precisa melhorar o nosso entendimento técnico, o nosso embasamento científico. A gente precisa dominar a nossa prática. Então eu fiz um programa que é praticamente completo. Ele tem 110 horas aulas de certificado. Ele tem mais de 30 aulas, tá? Então ele tem 30 aulas dos professores, mais as atualizações que eu coloco na plataforma, mais vários bônus, mais grupo de Telegram para você tirar dúvida e você tem acesso limitado por 1 ano. Então se liga nisso, ó. Olha que legal. O módulo 1, que é sedação, analgesia e monitorização do paciente crítico, você tem 15 aulas com a enfermeira Joandra. Ela vai falar de processo de intubação, de pneumonia associada à ventilação mecânica, de cuidados na posição prona, balanço hídrico e congestão pulmonar, lesão por pressão, vai falar de sedação e analgesia, manejo da dor, avaliar delírio, correlacionar droga vasoativa com ventilação mecânica, droga vasoativa com recrutamento alveolar, dispositivo invasivo, que são tudo que o paciente usa de invasivo, pressão arterial invasiva, PVC, PIC, e vai ter aula de monitorização hemodinâmica avançada, que a gente chama de minimamente invasiva. Saindo desse módulo, você tem mais 6 aulas no módulo 2 com o Felipe Campos. Você vai aprender ventilação mecânica do zero. Então, se você tem dúvida em ventilação mecânica ainda, você vai aprender tudo aqui. Como introdução e fundamentos da ventilação, como funciona um ventilador, quais são os cuidados que você tem que ter com a ventilação mecânica, os conceitos básicos de ventilação, parâmetros ventilatórios e modalidades ventilatórias. Você acabou o módulo 2, você vai para o módulo 3, que aí é comigo. Você vai ter aula, 11 aulas, insuficiência respiratória, ventilação mecânica não invasiva, efeitos da pressão positiva, assincronia paciente-ventilador, ventilar pacientes com doenças intersticiais, ventilar paciente com DPOC, ventilar paciente com asma, como ventilar paciente com ARDS, com SARA, posição prona, driving pressure, mechanical power. E cuidados da enfermagem, porque a gente tem que saber aqueles cuidados compartilhados. Você vai ter aula com os 3 professores que eu já falei. E além dessas aulas, você ainda vai ter bônus especial Covid-19. Tem várias aulas lá, desde a fisiopatologia, catéter nasal de alto fluxo, VNI, ventilar o Covid. Você vai saber tudo de Covid. Você tem artigos selecionados, você tem replay de todas as jornadas. Eu já dei 3 jornadas. Você tem cuidados paliativos, tem os PDF das aulas e tem grupo de Telegram. Você tem tudo isso de bônus, tá? Isso tudo vai expandir o seu conhecimento, você vai aumentar o seu conhecimento técnico-científico, tá? Que é importante para você entrar no hospital hoje, de qualidade, a gente vê muita questão técnico-científico. A capacidade de você ter de argumentar, a segurança que você tem para discutir com a equipe, os resultados que você consegue trazer, os riscos que você consegue minimizar para o paciente, e tudo isso traz, a gente chama de hard skill, ele traz aí complemento para que você consiga entrar num serviço de qualidade. E se você não gostar, a gente te dá 15 dias para você testar e você pode devolver o dinheiro para a gente se você não gostar do curso. E ainda é o seguinte, galera, esse curso hoje, ele custa R$ 997. Hoje ele custa R$ 997. Mas quem está participando do desafio,
ele de 997 ele vai passar para 347. E sabe o que é melhor ainda? Que além de você pagar 347 e o Felipe vai soltar o link aí no chat, que é um baita descontão, ou 12 de 33,81, você vai levar 30 aulas, certificado de 110 horas aulas, você vai levar o especial Covid, você vai levar material em PDF das aulas, artigos selecionados, replay do desafio, grupo de Telegram e um ano de acesso. E você ainda tem 15 dias para devolver se você não gostar. Então é só você clicar no link e vir fazer parte da nossa comunidade. E eu vou mostrar uma outra coisa que é muito legal, porque se você comprar o meu curso de ventilação mecânica, você ainda vai levar junto com ele o Physio Membership na faixa. Então, ó, o meu curso de ventilação mecânica tá aqui. Você vai levar a primeira jornada, a segunda jornada, a terceira jornada de ventilação mecânica. Você vai levar o meu esquenta da jornada que eu fiz. Você vai ter aulas de atualização. Então, toda vez que sai um curso novo, eu atualizo, né? Eu coloco aulas aqui, ó. Sai um tema novo, eu vou lá e coloco atualização, ó. Já tem 5 aulas de atualização. Tem chaves para o sucesso no desmame, tem gaso, que é importante, mitos da ventilação mecânica, tem várias coisas legais. E aí você também pode, por exemplo, vir aqui ver o especial Covid que a gente tem, tá? Tem o especial Covid aqui, tem várias aulas de especial Covid para vocês, ó, tem 10 aulas de especial Covid, desde a fisiopatologia até ventilação mecânica. Você também vai ter lá o curso de VM 2.0 completinho para vocês. Então você entra na plataforma e eu quero assistir o ventilação mecânica descomplicada. Aí eu tenho os bônus aqui, ó, na entrada, ó. Eu tenho os artigos científicos. Quando eu clico aqui, abre todos os artigos para vocês baixarem. Eu vou clicar aqui, eu vou receber um arquivo com todos os cálculos que eu preciso saber em ventilação mecânica, tá? Que mais? Eu posso entrar aqui e pegar os slides das aulas em PDF, que vai estar aqui para baixar tudo separadinho para vocês. Você vai vir aqui e você vai entrar no grupo de Telegram, se você quiser, para fazer o network comigo e tirar suas dúvidas. Se você quiser, você vai entrar também num grupo que eu tenho de Facebook, que é exclusivo para quem compra o curso. E aí depois aqui embaixo você vai assistir todas as aulas. E ainda no final você tem dúvidas comentadas que eu faço aqui para vocês. Por exemplo, ventilar a pressão ou volume, utilizar estratégia ARDSNET ou OpenLang na SARA, como achar a PIP adequada em pacientes críticos que não têm a SARA. Enfim, são várias dúvidas que eu vou respondendo para vocês aqui. E além disso, como eu falei, vocês vão ganhar o Physio Membership na faixa com todos esses cursos aqui, com 30 cursos aqui. Curso da Renata, aula minha, curso da Juliana, curso da Lara, tem ventilação avançada, tem NEL, tem PED, tem muita coisa legal aqui que vocês vão ganhar junto com o meu curso de ventilação mecânica. Então, além do meu curso de ventilação mecânica com 110 horas aulas, você ainda vai levar o Physio Membership na faixa. Além disso, você também tem a biblioteca com mais de 100 aulas ao vivo que a gente dá para vocês. Então, igual essa aqui, né? Você vai ter as aulas disponíveis para você assistir todas que vocês quiserem. Tá certo, galera? Então é o seguinte, agora é a hora, se você quiser melhorar o seu conhecimento técnico-científico, é a última oportunidade aí para vocês adquirirem o nosso curso de ventilação mecânica descomplicada. Então, 347 de 997 por 347 ou 12 de 33,81. Se você quer melhorar o seu conhecimento em ventilação mecânica, a hora é agora. Felipe vai soltar o link novamente aí no chat. É só você clicar e vir fazer parte do nosso programa. E eu vou abrir aqui para responder perguntas, se tiver perguntas, claro, mandem para mim, que aí eu vou respondendo para vocês, beleza? Deixa eu pegar o celular aqui. Mandem as perguntas para mim. Às vezes o meu chat aqui tá meio atrasado, pode ser que demora, tá? Então, se eu demorar para responder, não tem problema.
Não tem pergunta, galera? Ou será que o meu chat tá ruim? Ô Felipe, se aparecer alguma pergunta aí no chat pra você, cara, manda pra mim pelo WhatsApp aqui. Porque às vezes o meu chat tá atrasado. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. Ele fica atrasando. Então, gente, só repassando, são 3 módulos, tá? Módulo 1 de sedação, analgesia e monitorização do paciente crítico com 15 aulas. Módulo 2 com ventilação mecânica básica com 6 aulas. E módulo 3 com 11 aulas. E além disso, você ainda vai ter os bônus especial Covid, cuidados paliativos, artigos selecionados. Vai ter todos os materiais das aulas como eu mostrei, replay da jornada e grupo de Telegram. Tá? Então agora é a hora, é um dos cursos mais completos que tem, com certificação de 110 horas aula. Aproveite, você tem 15 dias para testar. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. E você ainda, além de levar o meu curso de ventilação mecânica, por 347 você vai levar o Physio Membership junto na faixa, além de todos os bônus, as bibliotecas com mais de 100 aulas ao vivo aí, que a gente faz praticamente todas as semanas. Deixa eu ver se o Felipão aqui se tem alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai dar continuidade aqui para o encerramento. Acho que não tem nenhuma pergunta, né, Fê? Porque para mim não tá aparecendo, cara. Galera, aproveite então, entre no grupo lá para receber o material pós-aula. Assim que eu terminar a aula aqui, eu vou soltar o material lá no grupo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser conversar, quiser conhecer o curso, vocês podem me chamar no meu Instagram, pode chamar no Instagram da Física Intensiva, mas a gente vai deixar tudo lá no grupo para vocês. Lembrando que as outras aulas estão todas no Instagram, tá? As outras aulas, que eu digo, as aulas que foram feitas no Insta, então estão lá no Insta, e as aulas que foram feitas de terça-feira estão lá no YouTube, tá? Então é só vocês procurarem lá e vocês conseguem assistir de novo, tá? Lembrando que depois elas vão ficar fechadas e só vai ficar disponível para quem estiver no curso de VM, tá? Júlio, em caso de internação, o que, que tem os pacientes com DPOC em caso de internação? Eduardo, não, o cálculo do Mechanical Power não é que ele muda. Existe uma fórmula só para a modalidade volume controlada, tá? Existe uma específica, mas vamos lembrar que o Mechanical Power ainda não existe nenhuma fórmula totalmente ideal, tá? Então a gente ainda é, está falando mais sobre driving pressure, tá? Mas existem pelo menos 8 fórmulas de Mechanical Power. Odu, o curso ele não passa orientações a respeito de diferentes modelos, porque o ventilador mecânico ele vem com manual, Julie. Então assim, o Edu, perdão. Toda vez que você receber um ventilador na sua unidade, você tem que pedir um manual pro representante do ventilador para você ler o manual e entender como cada ventilador funciona, né? Por exemplo, só onde eu trabalho eu tenho 10 modelos de ventilador, então seriam 10 ventiladores diferentes que algumas coisinhas muito detalhadas mudam. Então, assim, o curso não passa isso, uh, porque isso é voltado para o manual. Agora, como funciona um ventilador, como regular os parâmetros do ventilador, por que escolher aqueles parâmetros, qual os modos, como funciona cada modo, quais os conceitos, tudo isso a gente ensina assim no curso. Então tá aqui, é o módulo básico. Então você vai ter introdução e fundamentos da ventilação mecânica, você vai entender como o ventilador funciona, você vai entender como tem que ser os cuidados, como tem que ser, quais são os conceitos em ventilação mecânica para você depois avançar para o meu módulo, os parâmetros ventilatórios e os modos ventilatórios, tá? Beleza? Júlio, paciente tem que fazer reabilitação, tá? Todo paciente com DPOC que tenha DPOC aí pelo menos
o Gold 1 vai responder menos, mas quanto mais grave o Gold, mais ele vai precisar da reabilitação. E exercício tem o fator de reversibilidade, então ele tem que fazer exercício sempre, não pode parar nunca, tá bom? Imagina, Edu. Galera, vamos encerrar então a live de hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo, tá? O Felipe vai soltar o link novamente aí para quem tiver interesse em entrar no curso. Julie, sempre exercício sempre com frequência cardíaca de treino ou porcentagem de RM ou Borg, tá? Sempre. Você precisa fazer a prescrição de exercício para esse paciente. Não pode colocar ele para fazer exercício sem uma carga determinada e calculada, tá bom? Felipão, solta o link aí então para o pessoal fazer parte do Physio Membership. A gente vai encerrando a nossa live aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Lembrando que essa é a última oportunidade para vocês entrarem no nosso curso, tá? E vocês fazerem parte por um valorzinho aí com desconto, tá? Porque esse valor depois ele vai sofrer reajuste. E se você entrar hoje, você pega esse descontão, leva o meu curso de VM, leva o Physio Membership junto. E se você quiser renovar depois, você ainda vai ter pelo mesmo valor. E a gente faz mentorias mensais. Então, todo mês tem uma aula nova, algo exclusivo para os alunos, fechado numa plataforma só para quem é aluno, tá? Então, aproveitem, quem quiser, entre no nosso curso do Physio Membership, o curso de ventilação mecânica, e a gente se vê aí na nossa próxima aula, beleza, gente? Um grande abraço, continuem no nosso grupo do WhatsApp, porque o Felipe vai mandar coisas ainda para vocês lá, materiais.